Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 227, entrevista com João Costa, nível intermediário. I'm Marina Gomes and this is episode number 227, interviewing João Costa, intermediate level. Entrevista com João Costa. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o João Costa, um rapaz que eu conheci aqui no Brasil na minha viagem a Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele acabou de vir de Fernando de Noronha, que é uma ilha que fica perto de Natal, no nordeste do Brasil. Tudo bem, João? Tudo bem, Marina, e você? É um prazer estar aqui falando para vocês. Isso, o prazer é nosso. E eu gostaria de saber como é que foi a sua viagem a Fernando de Noronha. Olha, Fernando de Noronha é realmente um dos destinos mais bonitos do Brasil, né? É um local ímpar dentro do nosso território, porque é o nosso maior arquipélago, né? Um conjunto de ilhas e um destino muito bem estruturado e realmente uma beleza, como eu disse, diferenciada. Eu tive a oportunidade de passar por lá, fiquei 5 dias em Fernando de Noronha e vou procurar passar para vocês algumas dicas, né, e algumas informações sobre esse destino. A primeira dica, a primeira sugestão que eu passaria, né, para aquelas pessoas que estão interessadas em vir conhecer Fernando de Noronha é com relação a pousadas, né, ao local de estarem hospedadas na ilha de Fernando de Noronha. É uma ilha relativamente pequena, né, mas é interessante estar localizado no local que se chama Vila dos Remédios, que é o centro de Fernando de Noronha, né? E próximo também uma outra boa opção é a chamada Vila do 30. Então, esses dois locais são locais interessantes aonde eu recomendo aos viajantes procurarem pousadas que estejam localizadas nesses pontos. Isso vai facilitar bastante o deslocamento, você sair à noite para poder jantar nos restaurantes próximos, os melhores restaurantes ali de Noronha, sem inclusive a necessidade de estar utilizando o veículo. Então, essa seria a minha primeira sugestão. Bom, a segunda sugestão, em termos de passeio, Fernando de Noronha conta com um conjunto de praias que são consideradas algumas das praias mais bonitas do país, né? 3 praias de Fernando de Noronha estão consideradas entre as 10 praias mais belas do Brasil. Para que o viajante possa ter um bom conhecimento, uma visão geral da ilha, existe um passeio que se chama Ilha Tour, né? Esse passeio normalmente é feito em veículos, vans ou veículos picapes com capacidade de transporte de mais pessoas, e eles fazem um tour que dura aproximadamente aí 7 a 8 horas, passando por todas as principais praias de Fernando de Noronha. É um passeio que eu recomendo fazer logo no início da viagem, para que o viajante possa então ter o conhecimento e a noção de toda a ilha, de quais são as praias que ele agradou mais, que ele achou mais interessante, e a partir desse passeio, nos dias seguintes, ele pode optar por voltar àquelas praias que ele achou mais interessante. Cabe ressaltar que as praias em Fernando de Noronha, a grande maioria, são praias que não contam com uma infraestrutura em termos de restaurantes, bares, né? São praias desertas e, portanto, deve-se levar isso em consideração. Algumas praias é importante que se leve água, tomar o cuidado com o sol, que é muito forte, né? Enfim, é um destino um pouco mais selvagem em relação a essas praias, ok? Bom, além disso, outra sugestão que eu faço
Também fazer um passeio de barco ao redor das principais praias também, porque é uma visão diferente a partir do mar, você poder conhecer toda a faixa, principalmente do mar chamado Mar de Dentro da ilha, ou seja, a face da ilha que é voltada para o continente, onde as águas são um pouco mais tranquilas, você fazer também esse passeio de barco. É um passeio muito interessante, dura aproximadamente 4 horas. Nesse passeio há alguns diferenciais, como por exemplo, eles chamam de Planasub. O que é o Planasub? É um passeio que você é puxado pelo barco através de um cabo e uma prancha de acrílico onde você se fixa nela, e você é puxado a uma velocidade de aproximadamente 5 km por hora. E estando de máscara e snorkel, você vai visualizando o fundo do mar, né, sendo puxado pelo barco e podendo então observar as belezas do fundo do mar de Fernando de Noronha, sem necessariamente ter que mergulhar. É um passeio interessante, que normalmente é incluso nesse passeio de barco, né? E ao final do passeio, normalmente é servido também um almoço, que é feito dentro do barco. É interessante, é uma comida simples, mas de boa qualidade. Normalmente peixe, né, que é bastante abundante na região. E com isso se fecha o passeio, que dura em torno de 4 a 5 horas. No mais, os outros passeios, né, o ponto forte de Fernando de Noronha é com relação ao mergulho, né, principalmente o mergulho chamado mergulho autônomo, que é feito com cilindro e todo o equipamento, e é considerado o melhor ponto de mergulho do Brasil e um dos melhores pontos de mergulho, né, do planeta, devido principalmente à transparência da água, à riqueza da vida marinha, em termos de corais, peixes, né, é realmente belíssimo. Eu tive a oportunidade de fazer esse mergulho e realmente eu recomendo. Bom, outros pontos que Fernando de Noronha me chamou a atenção é que a ilha é uma ilha que, embora pequena e com as dificuldades naturais, por estar distante do continente, consequentemente o transporte de mercadorias é dificultoso, porque necessariamente é feito ou via aérea ou via marítima, mas a ilha goza de uma boa infraestrutura, existem muito boas pousadas, pousadas de excelente nível, como também pousadas econômicas com preços mais acessíveis, uma boa rede de restaurantes. Você tem realmente condição de uma boa alimentação a preços não tão abusivos, né? Você tem também opções, caso deseje, por exemplo, alugar um veículo, é fácil, a um custo relativamente baixo, né? Então é um destino realmente bastante interessante que eu recomendo a todos que tenham a oportunidade, venham conhecer Fernando de Noronha, que vão realmente se encantar com as belezas da ilha. Muito bom, João. Muito obrigada pelas dicas. E vocês devem estar ouvindo vários sons, barulhos ao nosso redor. Existem crianças brincando aqui na praça e agora o chafariz foi ligado. Vocês podem estar ouvindo o barulho da água caindo e moto passando, carro passando, mas tudo isso faz parte, né, da nossa entrevista. Você gostaria de falar mais alguma coisa? É só? Creio que sim, Marina. No mais, é agradecer a oportunidade, né, de estar podendo fazer essa entrevista e desejar sucesso a todos. Espero ter contribuído, né, para vocês aí nesse desafio conduzido pela Marina, né, no aprendizado da nossa língua portuguesa, que não é uma língua fácil. Desejar boa sorte e que possam realmente vir a conhecer Fernando de Noronha. Como eu disse, vale a pena. Um abraço e boa noite. Isso, aqui termina a nossa entrevista com o João Costa. Agradeço de coração e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Vocabulário, vocabulary. Olha, look. É um local ímpar. It's a unique place. Algumas dicas.
some tips. Pousadas, bed and breakfast hotels. Passeio, tour. Conta com, has. Aproximadamente aí 7 a 8 horas. Approximately 7 to 8 hours. Deve-se levar isso em consideração. One should take this into consideration. Enfim, anyway. Toda a faixa. The whole strip. Você é puxado. You are drawn. Um cabo e uma prancha de acrílico. A cable and an acrylic board. Mergulhar. To dive. É incluso. Is included. Se fecha o passeio. One ends the tour. Mergulho. Scuba diving. A ilha goza de uma boa infraestrutura. The island has a good infrastructure. Com preços mais acessíveis. With more affordable prices. A preços não tão abusivos. At not such abusive prices. Vão realmente se encantar com as belezas da ilha. Will be really fascinated with the island's beauties. Vários sons, barulhos, several sounds, noises. Chafariz, water fountain. No mais, in addition to this. A palavra vez, the word vez. Eis aqui os vários usos da palavra vez em português. Here are the several uses of the word vez in Portuguese. Translating to Portuguese. Traduza para o português. You have to wait for your turn. Você tem que esperar a sua vez. Whose turn is it? É a vez de quem? It's your turn to play. É a sua vez de jogar. 3 times 3 are 9. Três vezes 3 são 9. Sometimes he bets in the animal game. Às vezes, ele aposta no jogo do bicho. Do you remember that time we won in the lotto? Você lembra aquela vez que ganhamos na loteria? This time it's different. Desta vez é diferente. I have Portuguese lessons once a week. Eu tenho aulas de português uma vez por semana. He swims twice a week. Ele nada 2 vezes por semana. Rio is 3 times as large as Belo Horizonte. O Rio é 3 vezes maior do que Belo Horizonte. Why don't you give her a book instead of flowers? Por que você não lhe dá um livro em vez de flores? Once upon a time, a princess...
Era uma vez uma princesa. I like going to a party once in a while. Eu gosto de ir a uma festa de vez em quando. Once again, I repeat what I said. Mais uma vez, repito o que eu disse. He said the same thing again and again. Ele disse a mesma coisa várias vezes. I went to Brazil for the first time in 2005. Eu fui ao Brasil pela primeira vez em 2005. Last time I saw him was in 1990. A última vez que eu o vi foi em 1990. Every time I listen to a new episode, toda vez que eu ouço um episódio novo, I learned something new. Eu aprendo uma coisa nova. I like him more and more. Eu gosto dele cada vez mais. I go to parties less and less. Vou a festas cada vez menos. We settled the problem once and for all. Resolvemos o problema de uma vez por todas. I've told you time after time. Já lhe disse várias vezes that I can't go with you. Que não posso ir com você. He comes here once in a blue moon. Ele vem aqui uma vez na vida, outra na morte. I watch TV very seldom. Eu vejo televisão uma vez ou outra. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.